pedindo a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, que permita que os nossos anjos de guarda, neste momento, estejam conosco, nos auxiliando, para que nós possamos, de fato, refletir sobre a vida. Hoje, pedimos a sua colaboração, estamos aqui numa só vibração, pedindo a Deus e a Jesus que ampare a todos nós, a mim, a você, mesmo que você não esteja vendo esta palestra ao vivo, seria interessante que você pensasse em Jesus, pensasse em Deus, para que a minha exposição, de alguma forma, possa contribuir com você para o seu esclarecimento, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Espero também poder aprender com um amigo espiritual que certamente me apoiará, me ajudará, em nome de Deus e em nome de Jesus, aprender alguma coisa sobre a vida. Muito bem. Você já pensou, você já refletiu sobre a vida? Quando a gente fala assim, faz essa pergunta, é comum as pessoas pensarem nas tribulações da vida, pensarem nas dificuldades, às vezes pensarem nos êxitos, nos sucessos da vida. Mas, de fato, o que é a vida para você? Nós sabemos, inclusive aprendemos com Allan Kardec, na introdução 2 de O Livro dos Espíritos, sobre a palavra alma, e cada um pensa de uma forma, existem várias formas. Allan Kardec esclarece 3 formas de nós interpretarmos ou entendermos a alma. A alma, para nós, já é algo bem conhecido. Ou alma, ou espírito. Nós, quando somos espíritas, aprendemos que a alma é um espírito encarnado e o espírito é uma alma sem o corpo físico. Sabemos, na verdade, que viemos do plano espiritual e voltamos. Aprendemos com a doutrina espírita que, a partir da criação de Deus, pois foi Deus que nos criou, foi Deus que criou todos os homens, todas as coisas. Então, a partir do momento que Deus nos criou e que nós nos tornamos almas humanas ou espíritos humanos, nós passamos a desenvolver o livre-arbítrio, temos a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência. Já entendemos que as leis de Deus, todas elas, estão em nossa consciência, ou, se quiserem, em nosso espírito. Mas isso, de uma forma geral, é algo filosófico para nós, é algo um pouco abstrato. Quando lemos ou estudamos o Livro dos Espíritos, nós descobrimos logo na introdução 6 do Livro dos Espíritos que Allan Kardec fala que nós temos 2 existências. Como nós fomos criados por Deus, nós fomos criados no mundo espiritual. O mundo espiritual sempre existiu. Antes de existir os mundos materiais, o mundo espiritual já existia. Tanto é que na questão 86, Allan Kardec recebe como resposta dos espíritos que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente ao mundo material. Que o mundo material, que é este mundo que nós vemos, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso afetasse a essência do mundo espiritual. Então, nós podemos dizer que nós estamos
no mundo espiritual, porém numa vibração, numa dimensão diferente. Os espíritos desencarnados também estão no mundo espiritual, porém numa vibração diferente da nossa, numa atmosfera diferente da nossa. Então, o mundo espiritual sempre existiu e depois o mundo material foi criado. Foi o mundo material, nós podemos dizer de forma sintética, que foi criado para o desenvolvimento do ser inteligente, do princípio inteligente. Então, nós somos um princípio inteligente que nos tornamos espíritos humanos. Muito bem, mas o que é a vida? Cada um de nós pensa sobre a vida. Já sabemos que Deus é que criou todos nós. Podemos dizer, então, sem muito refletir, que Deus nos dá a vida. Mas o que é a vida, na verdade? Isso é muito interessante porque nós, vamos dizer assim, temos às vezes, eu pelo menos, eu falo nós, mas quero me redimir. Nós não. Eu, às vezes, fico pensando de fato o que é a vida. E uma vez eu fiz uma palestra pensando sobre a vida mesmo. E não me lembro o tema da palestra, mas falamos sobre a vida. E eu aprendi algumas coisas interessantes que eu pretendo, talvez, compartilhar com você. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, advento do Espírito de verdade. Há quem diga que o Espírito de verdade é Jesus. Isso há controvérsias, né? Mas não importa quem foi que disse isso para Allan Kardec. Diz assim, não existe morte. A gente pensa sempre, faz uma comparação, vida e morte. Vida e morte. A gente faz essa comparação, claro, escuro, bem e mal, mas tudo isso é muito relativo. À medida que a gente vai se aprofundando no tema, a gente vê que claro e escuro depende muito mais de nós do que dos outros, e descobrimos, como diz aqui o Espírito de Verdade, que a morte não existe. Que a morte nada mais é do que uma transformação. Então, se você pensa, por exemplo, em suicídio, em acabar com a vida, em sair da vida, se você acha que a sua vida não vale nada, você se engana. Sua vida vale muito e vale muito para você e para todos que estão à sua volta. Ela é valiosa para você como espírito, como ser inteligente, como ser pensante, como filho de Deus. Então, vamos acabar com isso. A morte não é o inverso da vida. A morte é uma transformação que existe na vida. A vida, à medida que nós vamos estudando, nós descobrimos que a vida é uma só, porque a vida é a vida dos espíritos. A gente lembra a vida do espírito. A gente lembra, por exemplo, quando nós vamos ler em A Gênese de Moisés, ou, na verdade, em O Gênesis de Moisés, o primeiro livro de Moisés, quando ele fala da criação do homem e fala que Deus soprou a vida em suas narinas. Então, essa figura emblemática, né, mostra que Deus é a vida, que Deus nos dá a vida. E nós aprendemos isso com a doutrina espírita, que só Deus nos dá e Deus pode nos tirar. Claro que quando formos espíritos puros, como Jesus foi e é, nós podemos dizer até como ele, quando ele disse que ele dá e ele tira a vida, porque esse foi o dom que Deus lhe deu. Então, quando nós formos espíritos puros, nós poderemos dar e tirar a vida, ou seja, nós podemos dar vida ao corpo carnal e, ao mesmo tempo, tirar a vida desse corpo carnal, mas só quando formos espíritos puros.
E não é suicídio, porque tudo tem uma programação, tudo tem um tempo. Só que nós ainda não conhecemos essa programação, não conhecemos esse tempo, ainda somos espíritos bastante imperfeitos, precisando de muita evolução para que nós possamos controlar a matéria e, com isso, poder controlar de fato o corpo. Hoje a ciência já diz que nós somos o que pensamos. A doutrina espírita, desde 1857, com a edição de O Livro dos Espíritos, já diz que nós somos o resultado dos nossos pensamentos. Talvez você já deva ter ouvido, por exemplo, falar das doenças psicossomáticas. São aquelas doenças que o espírito projeta no seu próprio corpo. E aí podemos até sintetizar que tudo o que acontece no nosso corpo é impulsionado pelo espírito. É o espírito que dá forma ao corpo através do perispírito e é também essas impurezas do espírito que causam todas as doenças do corpo. Vejam vocês, por exemplo, que Jesus não teve nenhuma doença, porque era um espírito puro e ele controlava a matéria plenamente. Tanto é que a gente vê que ele transformou a água em vinho, que ele curava cegos, coxos, aleijados, estrupiados, obsidiados. Ele acalmava as tempestades. Jesus tinha controle total. E um dia nós seremos. Mas vamos continuar. Orai e crede. Vê que o Espírito de Verdade sugere que nós oremos e que nós creiamos que a morte não existe. E ele fala, pois que a morte é a ressurreição. É muito interessante, nós não vamos estudar aqui a palavra ressurreição, mas, sinteticamente, uma das visões da palavra ressurreição, nós ressurgimos para o plano espiritual. Então, quando há essa forma de interpretação em relação à vida e morte, né? Que a morte, nós estamos no plano espiritual, pleno das nossas faculdades. E aí, quando nós viemos ao corpo, quando nós tomamos posse do nosso corpo, é que, de fato, nós estamos nos prendendo ao corpo e isso poderia ser considerado, como nós falamos, de morte para o espírito. E quando nós nos libertamos, né, seria a ressurreição, mas não a ressurreição da carne, mas a ressurreição do espírito, que renasce, se assim podemos dizer, para o mundo espiritual. Então, são essas coisas. E ele fala assim, sendo a vida a prova buscada. Então, o Espírito de Verdade diz que a vida é a prova buscada. Provavelmente você já ouviu falar de provas, de expiações, e muitas vezes nós temos dificuldade de entender, de compreender plenamente, principalmente quando a gente já está começando. E eu confesso que eu tive muita dificuldade, e hoje eu entendo mais ou menos, que é o que eu pretendo passar para vocês. Prova. Prova é, vamos dizer assim, um teste. Então você quer saber se de fato você aprendeu determinada matéria, se de fato você aprendeu determinado assunto. O que você faz? Você começa a escrever, ou começa a falar, ou começa a conversar com alguém, para ver se você consegue explicar tudo aquilo que você estudou. Então, se você compreendeu, e se você consegue explicar, nós podemos dizer que você sabe. Eu posso dizer, então, que alguma coisa eu sei. Agora, essa questão da prova, muitas vezes a gente pensa que Deus é que nos impõe essas provas.
Às vezes nós podemos até dizer isso. Mas quando nós comparamos com a palavra expiação, nós precisamos entender, numa questão mais profunda, que expiar é passar pelas consequências dos nossos atos. Eu não gosto de usar a palavra sofrer, porque às vezes a gente não consegue entender o verdadeiro significado. O verdadeiro não, o significado da palavra sofrer, que um deles é passar por. Então, expiar é passar pelas consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, todos nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, somos espíritos que estamos evoluindo. E todos um dia chegaremos a espíritos puros. Quando nós fazemos algumas coisas de forma equivocada, de forma que contrarie alguma das leis de Deus, porque são muitas, algumas das leis de Deus, ou alguma das leis de Deus, nós nos desviamos do caminho reto. Então, por exemplo, se nós olhamos, vamos fazer uma coisa bem simples, se nós olhamos alguém com cara feia, com cara de deboche, de desdém, ou alguma fisionomia que sugira ou impressione essa outra pessoa de forma menos feliz, que a pessoa se sinta constrangida. Então, nós provocamos um sentimento nesta pessoa. Então, nós somos corresponsáveis pelo o que a pessoa sentiu. Obviamente que alguém pode nos destratar, nos xingar, nos humilhar. E nós, apesar de vermos toda a intenção, nós podemos não nos ofender. Como Jesus não se ofendia. Muito bem, isso aí, tranquilo. Então, quando nós recebemos alguma coisa, devemos lembrar que não precisamos recriminar ou responsabilizar outra pessoa por aquilo que nós estamos sentindo. Porque quem está sentindo somos nós. E o sentimento é nosso. É claro que houve a intenção, houve o input, houve o toque do outro. Mas, vamos supor, se nós somos bonitos e alguém nos chama de bonito, mas nós não gostamos de ser chamados de bonito, o problema não é o outro, o problema é como eu senti isso. E isso, todas as nossas dificuldades, todas as dificuldades, todas as tribulações da vida, nós sofremos, nós nos rebelamos, nós nos revoltamos, nós nos contrariamos, não por causa do outro, mas porque nós não aceitamos. Veja, quem sofre sou eu. E só eu sou responsável. Quem se contraria, quem fica contrariado, sou eu. E só eu sou responsável. Quem se decepciona, sou eu. E só eu sou responsável. Quem se desilude, sou eu. E só eu sou responsável por isso. Porque justamente é como eu recebo, não é o que eu recebo, mas como eu recebo a fala do outro, a atitude do outro, o posicionamento do outro. Então, a prova, nós escolhemos, vamos colocar aqui entre aspas, escolhemos ou aceitamos as provas que nós passaremos pela vida. Então, nós desencarnamos, nós olhamos de mal, com um olhar menos digno para alguém, de forma que sensibilizou-o e causou nele, e despertou nele um sentimento menos feliz.
e só desperta sentimento menos feliz na gente quando a gente já tem aquele sentimento. Se nós não tivermos aquele sentimento, de alguma forma, mesmo sendo projetado sobre nós, esse sentimento é refratado e nós não recebemos. Por isso, a importância de estarmos sempre pensando no bem, sempre agindo no bem. Para quê? Para que os maus pensamentos, para que as influências menos felizes, os fluidos deletérios, não se assemelhem, não encontrem semelhança em nosso corpo, em nosso perispírito. Muito bem. Mas, seja como for, mesmo eu sendo coautor, co-participante do sentimento menos feliz que induzia o outro, eu desencarno. Mas, desencarnado, eu me arrependo, ou às vezes até mesmo em vida, eu me arrependo de ter causado esse sentimento menos feliz. Então, quando eu desencarno, quando eu volto para a verdadeira vida, então, quando a gente fala da verdadeira vida, é a vida do espírito, é a vida espiritual. É a nossa vida como espíritos, no mundo espiritual. Então, o que acontece? Eu me arrependo, poxa, eu falei com a pessoa, isso, aquilo outro, não estou me sentindo bem. Então, o que eu posso fazer para reparar este mal que eu provoquei no outro? Eu estou falando algo bem simples, que às vezes a gente fala assim, mas isso não é bem assim. Talvez até não seja, mas eu estou falando algo bem simples para a gente entender. Então eu falo assim, já sei. Então eu quero, na minha próxima existência no corpo físico, passar por uma experiência semelhante. Para quê? Para eu testar, para eu provar se eu consigo vencer isso que existe em mim, esse sentimento ruim. Então, as circunstâncias da vida me conduzirão, porque eu aceitei, a conviver com pessoas menos felizes, com pessoas que agridem, com pessoas que me humilham, com pessoas que se desfazem de mim. Para quê? Para testar a minha humildade, a minha paciência, a minha tolerância. Então, por isso, talvez, nesta interpretação que aqui estou dando, que o Espírito de verdade diz que a vida é a prova buscada. Então, quando nós estamos no corpo, nós buscamos essa prova. Nós somos espíritos imperfeitos. E aí, como espíritos imperfeitos, temos, para o nosso benefício, para o nosso auxílio, um anjo de guarda, que está conosco durante toda a nossa existência, toda a nossa vida no corpo físico. E, às vezes, também fora do corpo físico. E esse anjo de guarda, e lembrando que o anjo de guarda é um anjo, é um espírito superior. Se vocês quiserem saber o que significa anjo de guarda, procurem na escala espírita. Se eu não me engano, questão 112, 111, 112 ou 113, numa dessas três questões que trata dos espíritos superiores e dos espíritos puros. Então, se eu não me engano, é a 111. E aí, Allan Kardec diz que anjos são espíritos superiores. Não é um espírito qualquer. E ele está ligado conosco durante toda a nossa vida corporal para nos orientar. O que acontece, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, falar no Livro dos Espíritos tem uma parte que fala só dos anjos de guarda,
dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, dos espíritos afins. E também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que acontece? Nós estamos ligados a ele, ou melhor, ele está constantemente ligado a nós. É um anjo, é um espírito superior. O espírito superior, nós poderíamos dizer que é da categoria de Chico Xavier, de Emmanuel, talvez. Ou seja, é um espírito que nós nem conseguimos comparar ninguém, porque nós não conseguimos identificar esses espíritos superiores. Apenas para saber, os espíritos superiores, eles não erram. Os espíritos superiores já dominam completamente a matéria. Essa matéria mesmo, do corpo físico, tudo que a gente chama de matéria, os espíritos superiores dominam, manipulam a matéria com a maior facilidade. E eles não erram. E eles são como se fossem espíritos puros. Eles só não são espíritos puros porque eles ainda precisam adquirir mais conhecimento. E mesmo depois que eles se tornam espíritos puros, quando nós aprendemos com Allan Kardec no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 14, se eu não me engano, 13, 14, do 10 em diante, não sei precisar bem qual, eu peço desculpa a vocês, mas o Allan Kardec dá a hierarquia dos espíritos puros. Então, nós vemos que tem uma hierarquia. Então, mas esse espírito puro, ou espírito superior, ele está ligado a nós. Basta que nós pensemos em oração. E vamos lembrar que oração, eu não preciso orar um Pai Nosso, ou um Ave Maria, ou uma Santa Maria, ou um Crê em Deus Padre, ou qualquer outro. Não, não é tão necessário assim. O que eu preciso, na verdade, é ter a vontade de estar em contato com Ele, de conversar com Ele, é colocar o meu sentimento. Às vezes a gente fala assim, eu não sei fazer uma prece. Prece para o anjo de guarda, para os espíritos superiores, para os espíritos protetores, para Jesus, para Deus, para qualquer espírito que nós tenhamos fé, é falar de coração aberto, é falar a verdade, vamos dizer assim, como as pessoas dizem no popular, é como se eu tivesse olho no olho, frente a frente com ele. Então nós agora podemos dizer assim, Senhor, seja Deus, seja Jesus, seja anjo de guarda, amigo espiritual, eu quero que neste momento você me auxilie a compreender os acontecimentos da vida, as situações da vida, porque eu sofro, porque eu passo por determinadas situações. E aí, quando nós lembramos que Deus é soberanamente justo e bom, nós sabemos que tudo pelo que nós passamos é para o nosso progresso. Porque a vida, segundo o Espírito de verdade, é a prova buscada. E durante a qual, quer dizer, durante esta vida, as virtudes que nós cultivarmos, que houveres cultivado, crescerão e desenvolverão como o cedro. Então, nós, nesta vida, nessa experiência, nesta prova buscada, precisamos, de fato, exercitar. E para exercitar, o melhor é aceitar e compreender. Aceitar e compreender as situações. Compreender as coisas. Já pensaram nisso? Então, preste atenção. Vamos ver uma outra dedução. O que é a vida? Paulo fala assim, e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, na primeira epístola ao Coríntios, capítulo 15,
item 13. Já pensaram nisso? Se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Vejam como entender essa palavra ressurreição. Se Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou na carne. Não é a ressurreição da carne, mas é a ressurreição para a vida, para a verdadeira vida. E assim nós vamos entendendo pouco a pouco essas palavras que muitas vezes dão um nó na cabeça da gente, e a gente lê daqui, lê dali, e às vezes não consegue entender de imediato. Mas quando nós prestamos atenção, quando nós nos empenhamos mesmo veementemente para aprender, quando discutimos uns com os outros, quando trocamos ideia, muitas vezes, numa roda de conversa, nós temos a palavra-chave, a indicação, a frase, ou a indicação de uma bibliografia legal, bacana e que nós entendemos. Mas vamos, assim, entender, por exemplo, o que é a vida. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 8, quando ele fala da China milenária, o Nirvana, ele fala assim: a vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza, visível e invisível. Entendeu isso? Então nós temos duas naturezas, nós temos duas. E isso está na introdução 6 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata dos pontos principais da doutrina espírita. Nós temos duas existências. Uma existência é no corpo físico, outra existência é no mundo espiritual. Então, quando Allan Kardec trata em O Livro dos Espíritos e toda a codificação da pluralidade das existências, que é um princípio básico da doutrina espírita, muitas pessoas pensam que é a reencarnação, mas, no mínimo, são essas duas existências, a existência no corpo e a existência fora do corpo. E, muitas vezes, nós temos até dificuldade de compreender a palavra encarnação e reencarnação. Mas isso assim também é assunto para outro dia, para outra palestra. Então, a vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes. Nós estamos em constante troca com tudo e com todos. Então, a vida é essa troca. Olha o que é a harmonia nessa troca. Quando isso não está em harmonia, do jeito que a gente pensa que a harmonia está tudo certo e nós estarmos em paz, mas a harmonia também, nós podemos dizer que é quando nós estamos passando por dores. Por quê? Porque tudo no universo se encadeia, tudo é regido por Deus, todas as situações. Quando a gente fala regido por Deus, a gente precisa lembrar que Deus tem os seus prepostos que nos auxiliam a criar situações para que nós possamos passar pelas diversas experiências que vão nos dar a firmeza de caráter, que vão nos dar o embasamento moral, quer dizer, da forma de agir perante determinadas situações. São esses movimentos, são esses acontecimentos que fazem com que nós progridamos. A gente até lembra de uma expressão bastante popular, que seria do amarelo se tudo fosse vermelho, que seria do azul se tudo fosse amarelo. E aí, lembrando do Livro dos Espíritos, nós poderíamos dizer, como diz os Espíritos: como nós poderíamos saber se existe alto e baixo,
se não existissem as montanhas? Como nós saberíamos que nós estamos em desacordo com a lei de Deus se a dor não nos sensibiliza? Se as leis não nos mostrarem isso? Quando nós comemos demais, às vezes ficamos com o estômago inchado, passamos mal, temos uma má digestão. Ou seja, a lei que rege o nosso organismo está dizendo, olha, você está passando dos limites. Isso nós precisamos lembrar, isso nós precisamos aprender. Muito bem. Então, duas existências. A existência no corpo e a existência fora do corpo. E também uma outra frase que nós podemos pensar. A vida em si, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22, que buscais? A vida em si é conjunto divino de experiências. Então, a vida, na visão de Emmanuel, nesta passagem, é o conjunto divino de experiências. Essas experiências são divinas. Por quê? Porque é Deus que as rege, como Deus rege tudo no universo. Cada existência isolada, no corpo físico, fora do corpo físico, ou as reencarnações, se quiserem, oferece ao homem proveito de novos conhecimentos. Então, refletindo sobre a vida, nós poderíamos perguntar quais os conhecimentos que nós estamos adquirindo nessa vida. Claro que você talvez fale, eu fiz faculdade, 2, 3, 4, mestrado, doutorado. Eu sou um bom eletricista, eu sou um bom pedreiro. Sim, isso é conhecimento, isso é bom, isso nos faz progredir e isso desenvolve a nossa inteligência. Mas qual é? Ou quais são as experiências, quais são os conhecimentos que nós estamos adquirindo como espíritos? Espíritos que deixarão tudo que é material no mundo material. E só levaremos os nossos sentimentos. E podemos dizer as nossas emoções. Sim, é isso. É isso. Quando nós estamos no mundo espiritual, ou melhor, quando nós estamos despojados do corpo, nós poderemos escolher. Então, se nos conscientizarmos que estamos fora do corpo, opa, espera aí, eu estou falando com o meu parente não me escuta, minha esposa, meus filhos, ou meus netos, não importa. As pessoas que eu amava e que eu conhecia, eu me aproximo e eles não falam comigo. Opa, estou fora do corpo. Eu estou desencarnado. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar vivendo junto com a minha família? Não. Vou procurar um posto de ajuda, uma casa de caridade. E aí as pessoas pensam assim, vai procurar o centro espírita. Não. Até pode procurar o centro espírita, porque o centro espírita tem seus protetores. Mas as igrejas católicas têm também, as igrejas protestantes também têm, os templos protestantes também têm, as escolas de filosofia têm, em todo lugar. Os bons espíritos estão prontos para ajudar. E se nós tivermos bons pensamentos, bons sentimentos, nós atrairemos esses bons espíritos e seremos atraídos por ele, no corpo ou fora do corpo. Então, cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Vamos ver então uma outra palavra de Emmanuel, que a vida é ressurreição, é vida infinita. Vejam, eu falei aqui que ressurgir é retornar à verdadeira vida. E essa verdadeira vida, que é a vida do Espírito,
é de fato a vida infinita, é a vida que Deus nos dá. E quando encarnamos, quando chegamos no corpo, passamos por experiências para desenvolvermos a nossa inteligência, para cooperarmos com Deus na execução ou para a execução de suas leis e para cooperarmos uns com os outros, auxiliando naquilo que for possível. E comenta ainda, Emmanuel, observem o título desta página de Emmanuel, Além Túmulo. Então ele está falando além do túmulo, ou seja, na vida espiritual, na verdadeira vida, nesta vida infinita. Vida é trabalho. Então, meus amigos, nós que somos preguiçosos, como eu, aquele que tem dificuldade, que está deixando as coisas para depois, ou seja, nós que postergamos as coisas, eu vou fazer, mas eu faço depois. A vida é trabalho. E é interessante quando nós lemos isso, que vida é trabalho. Então aí a gente quer trabalhar pessoalmente. Trabalhar pessoalmente não, trabalhar profissionalmente. E isso nós já fazemos bastante. Temos que sustentar o corpo, temos que sustentar a família, os netos e assim sucessivamente. É verdade. Mas vida é trabalho, trabalho espiritual. Porque nós temos que trabalhar o nosso espírito. E é interessante que a gente fala assim, o nosso espírito, como se nós não fôssemos espíritos. Então, eu tenho que me trabalhar. E aí as pessoas falam de reforma íntima. Não, eu tenho que construir uma personalidade, construir um ser melhor. Nós, como espíritos imperfeitos, como espíritos em imperfeição, nós estamos construindo o reino de Deus em nós. Ou seja, entendendo, trabalhando para entender as leis divinas. Então eu preciso trabalhar a mim mesmo. Eu preciso me conhecer. Vejam, eu não estou dizendo que eu preciso primeiro me conhecer. Porque é no trabalho profissional, é no trabalho não remunerado, talvez eu possa dizer principalmente, no trabalho não remunerado, no trabalho humanitário, no trabalho beneficente, que eu, de fato, tenho a oportunidade de me conhecer. Como é que eu trato os meus irmãos de caminhada? E aqui a gente pode colocar em geral, tanto no trabalho, quanto profissionalmente, meus vizinhos, meus parentes, meus companheiros de instituição espírita ou de igreja. Como eu tenho tratado? E talvez nós estejamos tratando bem. Mas o que é que eu penso dele? E o que é que eu faço ou falo longe dele? Será que eu sou a mesma pessoa no templo religioso, na profissão, dentro do meu lar, na sociedade como um todo? Será que eu sou a mesma pessoa? Como somos espíritos que estamos evoluindo, nós vamos modificando. Mas o que é muito comum é, em cada lugar, nós termos uma face diferente. E aqui eu não estou dizendo que é ruim e nem é bom. É uma coisa normal. Porque nós, muitas vezes, trabalhamos de acordo com a situação. E isso está certo, porque Jesus também trabalhava de acordo com cada situação.
Só que Jesus era íntegro. Jesus não fazia de conta. E muitas vezes nós trabalhamos as diversas situações na nossa vida trabalhamos adequadamente, mas apenas na casca, apenas na aparência. Mas se nós já conseguimos controlar o nosso humor, se nós já construímos controlar os nossos ímpetos, os nossos impulsos diante de situações difíceis, mesmo que seja na casca, mesmo que seja na aparência, nós já estamos vencendo. Porque quando nós não conseguimos nos controlar, de uma forma geral, provocamos situações ainda mais graves. Então, assim, nós vamos evoluindo. Nós antes não controlamos, depois nós controlamos na aparência, aí depois nós controlamos, diminuímos a aparência, sendo parte dessa aparência mais real, mais verdadeira, e assim vamos até controlar perfeitamente a situação sem mudarmos de humor. E aí seremos a mesma pessoa em tal ou qual lugar diante daquela mesma situação. Então, vida é trabalho, mas não trabalho manual, mas trabalho em nós mesmos, nos observando, observando o que pensamos, o que fazemos. Lembre-se que Jesus disse assim, Evangelho de Marcos, vigiai, olhai, Marcos diz assim, olhai, vigiai e orai. Normalmente, nós falamos assim, orai e vigiai. Mas Marcos diz mais, olhai. Preste atenção. Olhai para as coisas, olhai para o próximo, olhai para si mesmo. Você não pode vigiar algo se você não olha para ele. Como que nós vamos vigiar nossas palavras, nossos pensamentos, nossos atos, se nós não olhamos para eles? Se nós não nos damos conta deles? Então, primeiro olhai. Prestai atenção. Agora vigie. Quando é que as coisas acontecem? Quando é que eu fico de mau humor? Quando é que eu fico de bom humor? Quando é que eu penso mal? E como? Quando e como eu penso mal? E de quem eu penso mal? Ou bem? De quem eu penso bem? Como eu penso bem? Quando eu penso bem? Então, nisso eu estou vigiando os meus pensamentos, vigiando as minhas atitudes, e com isso eu tenho a oportunidade de refletir, de meditar e de modificar o meu comportamento para melhor. Este, a meu ver, em minha opinião, é o trabalho, é a vida que nós temos que ter, que nós precisamos ter. Muito bem, continuemos então para mais uma reflexão nessa mesma coisa. Júbilo. A vida é ressurreição, a vida é infinita. É vida, é trabalho, é júbilo. Então nós precisamos estar alegres, alegres, por estarmos encarnados, por estarmos passando por tribulações que vão nos desenvolver, que vão nos impulsionar ao progresso. Lembrando de Paulo de Tarso, aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Nós costumamos, puxa, consegui um novo emprego, puxa, consegui um bom salário, puxa, consegui um aumento, puxa, meu filho nasceu bem, puxa, meu filho conseguiu um emprego. E tantas outras alegrias na nossa vida. Mas às vezes não passa de uma alegria,
de um fogo fatos, de um fogo de palha, que nós nos alegramos, mas não refletimos sobre aquelas oportunidades boas que tivemos. E não conseguimos reter esta alegria dos benefícios que Deus nos concede. Obviamente que se Deus nos concede, é porque nós merecemos. Deus, justo e bom, só permite que aconteça conosco nesta vida e na outra, ou melhor, nesta existência e na outra, aquilo que nós merecemos. Então precisamos o quê? Precisamos de nos rejubilar. Precisamos de nos alegrar. Precisamos ser felizes por tudo que nos acontece. Vamos então, mais uma vez, nessa mesma página de Emmanuel, ver o que Emmanuel fala. Olhem bem. A vida, júbilo e criação na eternidade. Vida, ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho. Vida é júbilo e criação na eternidade. Interessante a palavra eternidade, porque é em todo lugar que nós estivermos. Então, em todo lugar que nós estivermos, nós precisamos trabalhar e nos regozijar. Nós precisamos nos alegrar, porque isso é para a eternidade. Emmanuel é sábio e nós precisamos, por exemplo, André Luiz, no livro Correio Fraterno, a vida é essência divina e a juventude é seiva eterna do espírito imperecível. A gente sabe, acredito que você foi jovem, eu já fui jovem. Como espíritos que somos, podemos dizer que somos espíritos jovens, espíritos praticamente recém-criados. Temos poucos milênios de existência. Poucos. Porque ainda, olha, somos espíritos imperfeitos, ainda temos que passar pela escala dos espíritos bons, que são 4 classes, depois pela escala dos espíritos puros. Falta bastante. Mas estamos caminhando. Uns mais rapidamente, outros menos pensamento. Então, seiva eterna do espírito. E vejam, Emmanuel, mais uma vez, lembrai-vos de que a vida é a eternidade em ascensão, em crescimento. E não vos esqueçais de que, em qualquer condição, só no cultivo do amor puro conseguireis edificar para a vitoriosa imortalidade. Se nós compararmos esta fala de Emmanuel no livro Correio Fraterno, com tudo que nós falamos, que ressurreição é vida, e a vida é uma só. Então, nós precisamos cultivar o amor puro. E aí, fala, mas o amor puro? É, o amor puro. O amor puro é o amor natural, é o amor espontâneo, é o bem pelo bem. Meus amigos, meus irmãos, eu, infelizmente, ou felizmente, vocês já devem estar cansados de mim, mas está no momento de nós encerrarmos. Muitas outras coisas nós poderíamos falar sobre a vida. Você provavelmente deve ter tido muitas ideias, muitos pensamentos.
Então eu quero que esses bons pensamentos, essas reflexões sobre a vida, sobre como Emmanuel, André Luiz, como Allan Kardec, Paulo de Tarso viram a vida, possam estar conosco em nosso pensamento, para que nós possamos ser melhores. Que as nossas dúvidas possam ser esclarecidas com o estudo da nossa própria vida, com o estudo da doutrina espírita. Então, agradeço ao grupo de apoio holístico Eurípides Bassanufo, a sua direção, ao Cleverson, que me convidou para esta conversa com vocês, essa palestra, a direção da casa, esse grupo de apoio holístico Eurípides Bassanufo, situado no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. Eu agradeço muito a oportunidade de refletir e aprender um pouco mais sobre a vida. Que Deus está comigo, Deus está com você. Jesus também está conosco. Então, que Deus possa nos auxiliar no perdão das ofensas, das injúrias, possa nos dar força e coragem para enfrentar as minhas próprias imperfeições com paciência, com resignação e coragem. Para mim, para você, muita paz e até lá.